Olá pessoal, aqui é Thiedes Machado do blog Cálculo Básico Matemática para Concursos. E hoje eu trago mais uma aula para você. A nossa aula de hoje é sobre resolução de questões de concurso, ou seja, de uma questão de concurso, tá? E a nossa questão é essa aqui que você está vendo. Ela é do Colégio Militar de Belo Horizonte, ok? Vamos iniciar então a resolução dessa questão. Vamos começar a leitura, tá? Vamos lá? Fica atento aí, prepara lápis, papel e presta bastante atenção. As diferenças entre o açúcar mascavo e o açúcar refinado branco não estão apenas no sabor e na cor. O mascavo é rico em vitaminas e sais minerais. Por exemplo, em 100 gramas de açúcar mascavo encontra-se 1,9 miligramas de ferro, contra apenas 0,06 miligramas de ferro, para a mesma quantidade de açúcar branco. Então, podemos afirmar que em 1 quilograma de cada produto existe, ora, aqui você tem as alternativas. Repare que todas são uma certa quantidade de gramas a mais de ferro no açúcar mascavo. Então, na verdade, nós vamos ter que teremos que descobrir a quantidade de ferro em cada um, ou seja, em cada 1 quilograma, tá? Em 1 quilograma de cada produto, e depois fazer a comparação, né? Para ver quanto a mais de ferro tem no açúcar mascavo, tá? E essa comparação você já deve estar atento que vai ser através de uma subtração, né? Porque eu vou ter uma quantidade no açúcar branco e uma quantidade no açúcar mascavo, ok? Vamos lá então. Bem, a primeira coisa que você tem que ter bastante atenção é lembrar disso aqui, ó, que 1 quilograma, tá, contém quantas gramas? 1000 gramas. Tá? 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Tem que ter atenção a isso. Tá? Se você tem dúvidas com relação a medidas de massa, eu sugiro você assistir a nossa aula sobre unidades de medida de massa, tá? Sobre transformação, como converter unidade de medida de massa. Eu tenho o link, eu vou deixar o link dessa aula aqui embaixo para você, é só você assistir antes, ok? Vai te ajudar a entender melhor a resolução dessa questão. Continuando. Tá? Bem, eu vou calcular a quantidade de ferro primeiro no açúcar mascavo. Vou abreviar dessa forma: açúcar mascavo. Tá? Tá abreviado aqui dessa forma: açúcar barra mascavo. Então vamos calcular a quantidade de ferro em 1000 gramas, né? Porque 1 quilograma é igual a 1000 gramas, né, de açúcar mascavo. Bem, a primeira relação que nós temos no problema é que 100 gramas de açúcar mascavo, ó, 100 gramas de açúcar mascavo contém o que? Encontra-se, né? Contém 1,9 miligramas de ferro. Tá? Estou escrevendo também ferro abreviado, Fe. Tá? Bem, 1000, ou seja, 1 quilograma, que é igual a 1000 gramas, 1000 gramas é 10 vezes 100 gramas, concorda? Né? Se eu pegar 100 gramas e somar 10 vezes, né? Ou seja, multiplicar por 10, só escrever melhor um pouquinho aqui, para não ficar embolado. Se eu multiplicar o 100 por 10, né? Se eu multiplicar, ou seja, se eu somar 100 gramas 10 vezes, mas eu não vou ficar fazendo isso, eu vou multiplicar por 10, né? Porque somar 10 vezes é a mesma coisa que multiplicar por 10. Eu vou ter o quê? As 1000 gramas. Ora, em momento algum ele diz que há uma alteração na quantidade de ferro. Então, se eu aumento
a quantidade de açúcar 10 vezes, é claro, né, que a quantidade de ferro também vai aumentar quantas vezes? A mesma quantidade, 10 vezes. Então, basta eu somar 1,9 mais 1,9 mais 1,9, quantas vezes? 10 vezes. Mas eu não vou fazer isso, tá? Eu vou multiplicar 1,9 por 10. E multiplicar um número por 10 é a mesma coisa que deslocar a vírgula uma casa para a direita, tá? Quando eu multiplico um número por 10, basta eu deslocar a casa decimal, ou seja, basta eu deslocar a vírgula uma casa decimal para a direita, ficando assim, ó. Viu? A vírgula foi para onde? Foi para depois do 9 aqui, ó. Mas ela não precisa aparecer. Então, 10 vezes 1,9 é 19. Ok? Espero que você tenha entendido aí. Se não tiver entendido essa parte, é só comentar. Tá bom? Continuando. Agora eu vou calcular a quantidade no açúcar branco. É a mesma ideia, tá? É a mesma ideia. Em 100 gramas de açúcar branco, nós temos o que? 0,06 miligramas de ferro. Ora, mas se eu aumento a quantidade de açúcar 10 vezes, ou seja, para 1000 gramas, a quantidade de ferro também vai aumentar 10 vezes. Tá? Ou seja, basta multiplicar esse número por 10, multiplicar o 0,06 por 10. Tá? Ou somar 10 vezes, mas eu não aconselho fazer isso não. Multiplicar é mais rápido. Mais rápido ainda é você saber que multiplicar por 10 é deslocar uma casa, a vírgula uma casa decimal para a direita. Tá bom? Então, ó, a vírgula vai vir para onde? Vai ficar entre o 0 e o 6 aqui, ó. Será isso aqui, ó. 0,6 miligramas de ferro. Um zero à esquerda, você só precisa só desse zero à esquerda, o outro você pode descartar, tá bom? Não vai fazer diferença nenhuma. Ok? Bem, nós temos aqui agora as quantidades de ferro em cada açúcar, em cada 1 quilograma, tá? De cada açúcar. Mas veja que nós precisamos fazer essa comparação, porque as alternativas estão relacionadas à quantidade a mais no açúcar mascavo. Simples, né? 19 miligramas menos o que? 0,6 miligramas. Fazer essa comparação é isso. Basta eu tirar a quantidade de ferro do açúcar branco, tá? Que eu vou ficar sabendo a quantidade a mais, né? Se eu quero saber quanto a mais eu tenho de ferro no açúcar mascavo, basta eu fazer essa diferença. Isso aqui vai dar quantos? 18,4 miligramas. Ora, não sabe como faz essa subtração? Ó? Vou mostrar aqui. Bom, ó. Tá aqui, eu já tinha acabado de deixar pronto, mas eu vou refazer aqui para você. Ó. Tem 19 menos 0,6, tá? Então, vou completar com as casas decimais, subtraindo 6 para 10, 4, emprestou 1, 19 menos 1, que é 18, vírgula debaixo de vírgula, pronto, você tem aí a subtração, a comparação, ok? Bem, só que nós temos um problema. Repare que encontramos a resposta em miligramas. As alternativas estão em gramas, então eu vou ter que fazer uma transformação, tá? E é aqui que você precisa saber converter unidades de medida de massa, tá? Então repare que nós temos o grama descendo desse grama, centigrama, miligrama, são os submúltiplos do grama, tá? E nós estamos aonde? Aqui, ó, no miligrama. Vamos ter que passar pelo centigrama, desse grama, até chegar no grama. Ou seja, 1, 2, 3,
tá? O sistema é decimal, é um sistema métrico decimal, então nós vamos ter que fazer 3 divisões por 10, tá? Mas dividir por 10 é a mesma coisa que deslocar a vírgula para a esquerda, tá bom? É a mesma coisa que deslocar a vírgula para a esquerda. Se multiplicar, eu desloco para a direita, dividir, eu desloco para a esquerda. Então, quantas casas decimais? 1, 2, 3. O que eu tenho aqui? Ó, 18,4. Vamos ter o quê? 1, 2, 3. É a puxadinha, completou. Então, isso aqui vai ser igual a quê? 18,4 miligramas é igual a 0,0184 gramas. Alternativa correta é a letra B. Se você sentiu dificuldade aqui na hora de fazer a conversão de unidades, assiste a aula sobre como transformar medidas de massa, ok? Então tá aí a nossa resposta, 18,4 miligramas é igual a 0,0184 gramas, tá? Espero que você tenha entendido a questão, a resolução da questão. Se não entendeu, fica à vontade para comentar, que eu vou fazer o possível para tirar sua dúvida, ok? E se você quiser ficar informado sobre novas videoaulas, tá? Novas aulas, novas resoluções, material teórico, tá? Basta você se inscrever no nosso canal, tá? Que você vai ser informado automaticamente. Sempre que a gente publicar uma nova aula, você será informado, ok? Olha, muito obrigado pela atenção, pelo seu tempo e pela sua confiança no nosso trabalho, ok? Até uma próxima aula, viu? Tchau, tchau.